Olá, eu sou a Rose, sou superintendente do Conselho da Mulher Empreendedora aqui da CIL, Associação Comercial e Industrial de Limeira. E hoje eu estou aqui com essa mulher maravilhosa, que é a Flávia Araújo, que ela vem contar toda a sua história e inspirar todas essas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo, Rose. Seja bem-vinda ao nosso Elas em Foco. A Flávia, inclusive, que é a nossa conselheira, né, Flávia? Um orgulho pra gente, um exemplo. Isso mesmo. Bom, para mim é uma satisfação imensa estar aqui falando um pouquinho sobre quem é a Flávia, o que eu faço, né? E aí a gente pode começar a falar quem é a Flávia. A Flávia é uma mulher que adora experimentar sabores, tem uma filha de 24 anos, sou pedagoga, psicopedagoga e arte-terapeuta. Toda essa linha aí de pensamento, de profissão, que me inspira no dia a dia e que me faz assim pensar em algo que a gente possa transformar e empreender, Rose. E eu vejo tanto de coisa que você faz, esse monte de luz, né, que você traz para nós e tudo isso que você leva também, porque eu vejo o trabalho que você faz com as crianças. Aí eu gostaria de saber assim, Flávia, para fazer tudo isso que você faz, arte-terapia, psicopedagogia, é isso que fala, nesse termo? Que curso, quais são as formações que você precisou ter para isso? Bom, a primeira formação foi pedagogia, né? Eu fiz pedagogia e depois eu, inquieta, pensando em como poderia ajudar melhor as crianças e adolescentes, eu fiz psicopedagogia, que aí trabalha essas questões de aprendizagem, essas questões mais específicas de como é aprender. E aí depois disso tudo, eu ainda estava inquieta e eu pensei em fazer arte-terapia. A arte-terapia, ela contempla muitas faces. Nós podemos entender quem nós somos através da arte, Rose. E aí nós podemos contar uma história e pensar como é que essa história faz sentido para mim ou não. Então, essas coisas todas que vão se alinhando e vão se complementando, faz com que o ser humano se identifica e se autoconheça. Então, isso é importante a gente pensar, né? E o quanto isso contempla todo mundo. E aí a gente pode pensar também no empreendedorismo, né? Porque nós estamos aqui falando de mulheres, de pessoas empreendedoras. E aí a gente pode pensar que a arte-terapia pode nos auxiliar com muitas ferramentas dentro do contexto, né, da arte e fazer com que as pessoas se identifiquem como ela é e o que ela precisa fazer para identificar o grande empreendedor que existe nela. Entendi. Por exemplo, uma mulher, ela quando começa a empreender, a gente tem muitas dúvidas, né? Será que eu sigo por esse caminho? Será que isso é realmente o que eu quero? Será que eu tenho que visar dinheiro? Será que eu tenho que visar... são tantas coisas, né, que são cobrados. E para eu seguir um rumo, eu consigo usar a arte-terapia para isso? Consegue. A arte-terapia é uma ferramenta, como eu sempre digo, maravilhosa, encantadora. Eu sou apaixonada pela arte-terapia porque dentro deste contexto a gente pode identificar muitas coisas que estão dentro de nós mesmos e utilizar dessas ferramentas para o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente consegue fazer a diferença, né, nos contextos em que a gente está inserido. E quando eu falo disso, eu falo que a gente pode transformar pessoas, crianças e adolescentes, através da educação, através da história, através de memórias afetivas. Então, todas essas ferramentas, elas estão aí para nós utilizarmos e fazermos a diferença. E com isso, nós estamos fazendo com que todas as nossas crianças e adolescentes possam compreender o que é empreender. Puxa, que coisa mais linda. Eu conheço o seu trabalho, conheço o trabalho que você faz lá no Núcleo Nova Vida. Além de lá, onde mais você atua?
Então, eu atendo crianças e adolescentes, né, na instituição. Eu costumo dizer que eu sou uma empreendedora do terceiro setor, né? É muito importante todos esses setores acontecerem, estarem presentes na comunidade. E eu atendo também em consultório particular. Aí as pessoas me procuram e eu faço os atendimentos específicos com crianças. Olha, isso também é uma dica super interessante, importante falar. A arte-terapia funciona para criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Eu tenho uma dúvida, assim, por exemplo, eu tenho um filho de 17 anos que está com muita dúvida no que ele vai seguir no estudo dele. E a gente vê muitos jovens que chegam na adolescência, o que eu vou ser, né? O que eu vou estudar. Eu gostaria de saber o que a sua profissão ajudaria nesse aspecto. E ela ajuda muito. A minha profissão, ela tem como objetivo, por exemplo, orientar crianças, porque é aí que nós começamos, né, Rose? Desde criança, a gente identificar, por exemplo, o que a criança gosta, o que ela quer fazer, porque às vezes a gente cobra a autonomia das crianças, mas a gente não permite com que a criança tenha autonomia. Então, o simples fato da gente oferecer algo e ela poder escolher é a autonomia que a gente está dando, oferecendo. E a educação, ela é isso, ela é uma fatia maravilhosa e nós podemos e temos que investir na educação. Quando eu trabalho as questões de educação, arte e terapia, eu estou trabalhando o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele acontece de maneira natural. E aí a gente começa a perceber crianças e adolescentes desde pequenininho já com esse movimento. Então, assim, quanto mais nós multiplicarmos saberes e orientar os nossos filhos, as nossas crianças e adolescentes a identificarem dentro delas mesmas isso tudo, porque está tudo dentro dela. Nós, como mediadores, terapeutas, professores, educadores, pais, nós podemos fazer tudo isso de uma maneira mais leve. Eu costumo dizer que a vida pode ser colorida, leve, saborosa e amorosa. Então a gente precisa trazer essa leveza para que a gente possa transformar e educar mais crianças e adolescentes com esse foco do empreendedorismo. Olha que bárbaro, não é? Concordo. Então a gente pode pensar em algo que a gente faça a diferença. Então o importante é a gente sempre ter consciência de que nós podemos multiplicar esses saberes. E como educador, a gente está para orientar. Então assim, quando eles têm dúvidas, a gente traz para perto, pergunta o que eles gostam. E aí a gente vai observando que as respostas não vão estar em nós, vão estar neles mesmos. E aí isso faz com que eles tenham autonomia, seguranças, metas claras, né? Os objetivos ficam muito mais claros e aí eles vão desempenhando todo um processo de aprendizagem. É assim que funciona. Que coisa linda, Flávia, facilitar a vida dos pais aí, porque eu acho que quem sofre mais são os pais, né? Porque a gente quer que os filhos da gente se dê certo. E eles também querem isso, mas é uma dificuldade muito grande porque a gente não tem essa formação, a gente não tem todo esse por amor mesmo, a gente fica ali naquela tensão toda. Por isso que eu acho que é importante procurar um profissional como você, que tem todo o treinamento, que tem todo o método, né, para poder buscar tudo isso que está lá dentro da pessoa ali. Flávia, que profissão maravilhosa, você é um orgulho para a gente, um orgulho para a nossa cidade, para o nosso Conselho da Mulher Empreendedora. Eu acho, sim, que é um presente para a gente. E eu gostaria, sim, que você falasse com as nossas empreendedoras, né? Que talvez estão aí cheias de dúvidas, cheias de inseguranças, como que elas podem
como que elas podem empreender melhor, usando até mesmo as suas atividades, te seguindo, né? Procurando suas coordenações aí. Eu acredito que o primeiro passo é você querer se conhecer. O autoconhecimento ele é importante por conta disso. Quando eu me conheço, quando eu vejo as habilidades que eu possuo, eu faço com que isso torne visível aos olhos de todos e com isso eu vou vou escolher a melhor profissão, vou escolher o melhor lugar para empreender e aí tudo isso vai fluir naturalmente, não vai ser pesado, não vai ser algo que eu tenha que fazer, né? Então assim, quando eu identifico que eu tenho virtudes, mas eu também tenho defeitos, né? E eu saliento as minhas virtudes e potencializo tudo isso em mim, eu faço com que tudo ao meu redor fique bom, fique belo. E tudo isso que vai acontecendo, a gente vai percebendo que vai fazer bem para a comunidade. E aí você se torna uma excelente empreendedora. Maravilhosa. E voltando aos nossos adolescentes, né, com os nossos jovens, hoje em dia eles estão conectados na internet. E a Flávia faz atendimento online. Esse tipo de trabalho, ele funciona online também? Ele funciona. Eu acho que sempre é importante dizer que o contrato ele acontece com as pessoas que estão disponíveis. Então, quem vem a mim é porque está disponível para o autoconhecimento. E quando isso acontece, flui. Então, é possível sim fazer o atendimento online. Eu realizo sim os atendimentos assim dessa forma, porque também é uma ferramenta, né, que a gente precisa utilizar. A gente tem que estar sempre se modernizando, né? Sim. Isso mesmo. Flávia, estamos já caminhando para o finalmente. Eu quero agradecer imensamente pela sua presença. Quem não conhece o trabalho da Flávia, gente, estão perdendo muitas coisas. Isso é só uma pontinha do que ela passa para a gente. É muito conhecimento, muita sabedoria, muita alegria, muita energia boa. Muito obrigada, Flávia. E falar também para essas mulheres aí que estão nos assistindo, quem quiser participar aqui do nosso Elas em Foco, é só entrar em contato aqui com o nosso @AcilLimeira, né? Que nós estaremos aqui mostrando a sua história como a Flávia, né? E também mostrando o seu trabalho e influenciando mulheres empreendedoras também, né, Flávia? É isso mesmo. Eu acho que o que a gente pode deixar aqui de recado para todas e se a gente puder pensar é que a gente tenha uma vida leve, uma vida cheia de amor, com muito sabor e muitos saberes. As aprendizagens, todas elas são importantes para a nossa vida e para a comunidade também. Então, quando a gente pensa assim, a gente consegue deixar fluir a nossa vida e seguir. Isso mesmo. E assim a gente finaliza o nosso Elas em Foco de hoje. Um beijo. Gratidão. Gratidão.